Fala aí, minha amiga Mary Cris Oliveira, um abraço para você e para toda a equipe do Estúdio K2, Eric, Leval, Simone, todo o pessoal aí do Pod Art Show. A pergunta que eu quero fazer para os meus amigos aí da banda Hellfire é a seguinte, só a título de comparativo mesmo, assim, para eu ter uma ideia. O que eles acham no contexto que eles estão inseridos lá? Eles são uma banda da região metropolitana de São Paulo e nós estamos aqui na região metropolitana de Jundiaí. O que eles acham de semelhante entre as cenas musicais de lá, do contexto que eles estão inseridos para cá, frequentando mais aqui, o que eles estão achando, o que eles acham de semelhante e o que eles acham de mais diferente que rola lá e que rola para cá também. Valeu, pessoal, sucesso, forte abraço para vocês. Sigo aqui acompanhando o trabalho de todos. Valeu! Grande Pipo. Grande pergunta. Pô, tô até pensando aqui agora. Ele é tão inteligente. Então. Acho que ele quer saber a diferença Tem que elaborar de aqui tocar na agora. Metropolitana e aqui. Sim. Eu vejo assim muito que São Paulo é uma cidade um pouco mais eclética. Uhum. A região de Jundiaí, ela respira mais rock. Eu vejo que o rock é mais cultuado aqui nessa região. Isso eu posso falar um pouquinho mais com os meninos, que eu vivencio um pouco mais aqui. Trabalhei no Sesc Jundiaí, né? Fiz algumas temporadas, trabalhei 2 temporadas no Sesc Jundiaí, 3 temporadas no Sesc Belenzinho, lá em São Paulo. Uhum. Né? Então, você vê um pouco mais essa diversidade mais para lá e esses... não digo centralismo, tem também outras vertentes aqui na região, porém o rock é mais valorizado aqui, vamos dizer assim. Então a gente se sente bem, além da gente ter um certo acolhimento interiorano que é especial. Uhum. A galera do interior, ela gosta de fazer amizade, ela gosta de trocar uma ideia, gosta de conversar bastante. E São Paulo é uma cidade muito louca, muito de correria. Às vezes a pessoa nem olha na sua cara. Às vezes você consegue... A gente estava conversando dos contratantes, né? Tava conversando quando a gente chegou. Todos os contratantes, principalmente donos de bares, têm uma vida corrida. Só que é muito mais difícil você parar para conversar 5 minutos com uma pessoa lá do que aqui. Você ainda consegue conversar com um dono de bar aqui, você consegue trocar uma ideia, por mais que seja meio difícil de você tentar os contatos para você entrar nos bares, você ainda consegue uma comunicação com mais facilidade. Né? Então esse acolhimento é um pouco diferenciado aqui também. É bem diferenciado, tanto que a gente que não é daqui, a gente tem mais amizades com bandas e contratantes daqui do que lá onde a gente mora. Uma outra coisa muito importante que é a mobilização dos comunicadores daqui. Sim. Então, a gente conheceu vocês. A primeira pessoa que a gente conheceu foi o Mike. Uhum. Através dele a gente conheceu o Pipo, conheceu a Isabela, conheceu vocês. Então, assim, são pessoas que se unem para comunicar e divulgar as bandas em torno. E bandas que estão começando, né? Isso que é o mais importante. Não... Porque divulgar banda grande é muito fácil, né? Bandas que estão começando, que às vezes tá na sua rua e você não conhece, isso que é o diferencial, né? Eu já acho muito louco pegar uma banda que está começando e mostrar o trabalho. Então. Porque fica curiosidade, nossa, o que eles têm de bom, né? Então. O trabalho que o Pipo faz mesmo com a playlist do Campola, pô, ajuda demais, né? Cada banda que tá ali. A abertura que ele dá pra gente colocar um monte de banda autoral junta e rodar num comércio, em algum lugar. E até pra gente se conhecer entre a gente também, né? Sensacional. Isso facilita muito. Isso a gente não vê lá. Não vê lá, né? E como que está sendo, falando em contratação, né? Então, tá dando uma valorizada, estão pagando o cachê que vocês... porque tem muita... Assim, eu falo nessa questão porque às vezes você fala assim, o cachê da minha banda é tal. Mas é muito caro. Tá rolando isso? Ou então... depois eu converso com vocês ou ficar comparando, mas botar banda é tal preço. Cara, acho que depende muito do bar, né? Do bar, né? De qual bar você está indo e como que é a conversa com os contratantes, né? Porque tem bar que a gente toca porque a gente gosta de tocar lá,
porque é um parceiro nosso, porque já deu oportunidades, então a gente acaba nem cobrando às vezes. Sim, porque abriu um espaço para vocês mostrar. Porque é uma via de mão dupla, né? Não adianta eu chegar lá com uma banda nova e falar, o cachê é 10 mil reais, eu vou continuar tocando no meu quarto. Não adianta. Não dá. Então tem que ter esse bom senso entre músico e contratante, né? Não tem... A gente chegou num momento que a gente sentou e discutiu. Quais são as prioridades que a gente vai dar quando a gente vai fechar com alguém? Então, a gente tem que ver se a gente vai ganhar um público novo, se a gente vai ter uma valorização da casa, se essa casa tem alguma importância para a região em que ela está, uma consciência cultural, como a questão do Campos. Aqui tem o Gucusson Bar, né, que o Pipo fala bastante. Tem o Denão, que faz projetos solidários. Então a gente avalia tudo isso, né? Qual que é a finalidade da casa? Se é fomentar, se é ganhar dinheiro com isso. Se eles querem ganhar dinheiro com isso, a gente tem que ganhar também. Claro, então, porque é um trabalho. A gente entrou nesse critério, a gente já tomou muita cabeçada no começo. Servia só na igreja, né? Até caiu. Como toda banda, a gente tomou muita cabeçada. Então a gente já foi em contratante que prometeu pagar X e pagou Y. Então a gente chegou num momento que a gente falou assim, ou a gente valoriza o que a gente tem, a gente sabe do que a gente é capaz. Claro. Ou a gente valoriza isso, ou a gente vai ser pisado por dono de casa que não tá nem aí, só quer pôr no bolso. Isso, e chega ao ponto de eles querer dar o valor pra gente, né? Exato. Não se dá valor no serviço do amiguinho. E as casas costumam pedir pra vocês levarem público? Que eu acho super errado isso. Olha, algumas, várias. Existem essas, só que a gente deixa bem claro, a gente é artista, a gente não é promoter. Se a casa quer levar público, ela tem que contratar um promoter. E acho que, lógico, a gente tem que fazer o nosso papel, tem que divulgar, a gente tem que aparecer para quem curte o nosso som e falar, olha, a gente vai estar aí nesse lugar. A gente aprendeu que hoje a casa que a gente procura tocar é uma casa parceira. Né? Tem que ter público da casa, tem que ter público da banda. Hoje a gente vê dessa forma. Não adianta também só ter público da casa e também não adianta só ter público da banda. A gente se esforça para levar um público nosso, mesmo que seja mínimo, mas a gente espera que a casa também faça o papel dela. Sim. Até porque a gente é novo, a gente ainda tem muito que conhecer, muita gente para conhecer. Quando a gente vai nos lugares, por exemplo, a gente teve a primeira vez que a gente tocou no Gas Burn agora, né, na Água Branca. Saímos conversando com todo mundo, o pessoal elogiou bastante o som, o dono da casa ficou satisfeito com a gente. Ele já tem o público da casa, ele não precisa então, porque eu então, acho assim, se o cara vai montar um bar, um evento, ele já tem que ter os promoters, ele é um promoter que ele tem que promover o local, né? Ter alguém que trabalha na parte de marketing para divulgar o espaço, para trazer o seu público. E a banda é os convidados. E a banda ajuda um pouco, né? Porque querendo ou não, tá chamando a atenção do público a estar no bar. E também, vocês podem, tudo bem, eu acho assim que a banda pode falar assim, olha, tem uma galera que gosta de me acompanhar, mas você não pode garantir quantos. Exatamente. Não tem como. Porque de repente dá dor de barriga, sei lá, ou tá duro no dia. E às vezes tem uma pessoa que gosta de ver a gente no bar que ela gosta de estar. Ela gosta da junção das duas coisas. Às vezes a gente vai tocar num lugar que ela não gosta. E aí não é culpa da banda que não foi público. A gente chegou a ter situação de fechar num bar que a gente levou cerca de